Rondônia, em relação ao coronavírus. Quero dar bom dia aqui, aliás, boa tarde já para o secretário. Tudo bem, secretário? Bom, então, para começar, a gente, claro, né, eu acho que o maior questionamento de todos os rondonienses, números, né, todos estão aí aflitos, querendo saber números de casos, casos suspeitos, casos confirmados, como é que está o atendimento aos pacientes confirmados. Secretário, tem uma atualização dos números para a gente, então, por favor? Então, boa tarde, Renata. Boa tarde a todos os telespectadores do Câmera Mais. Temos sim, né, casos confirmados em Rondônia. Nós temos apenas 5, sendo um caso de Ji-Paraná, na verdade um paciente que veio de São Paulo, mora em São Paulo, passou por Ji-Paraná, foi diagnosticado e está em São Paulo. E temos mais 4 pacientes em Porto Velho, todos diagnosticados aqui pelo nosso LACEN, pelo nosso Laboratório Central do Estado de Rondônia. Esses casos confirmados, doutor, eles estão em unidades, estão internados ou estão em casa? Todos os 4 casos que estão em Porto Velho estão em casa. São 3 homens e uma mulher. Nenhum deles precisou, graças a Deus, ser hospitalizado por causa do Covid-19. São pacientes jovens, né? A gente relembra que geralmente os pacientes que ficam mais graves são os pacientes mais idosos. Então esses estão todos aguardando em casa. Quanto aos casos suspeitos, Renata, a plataforma do Ministério da Saúde mudou de 3 dias para cá e a gente tem dificuldade de saber exatamente o número de casos suspeitos, né? Porque os municípios notificam, por exemplo, lá no interior, em Cabixi, em alguma cidade, e isso notifica para o Ministério da Saúde. Quando eles não disponibilizam esses dados para a gente fica com dificuldade porque o acesso é com eles. E quem define por uma plataforma, por um número de quesitos que são preenchidos, se o caso é suspeito ou não, é o Ministério da Saúde. Mas casos confirmados nós temos 5 e estamos fazendo todos os dias exames em Porto Velho, né? Com os dados de ontem ainda, porque hoje nós vamos ter mais tarde a parcial do dia de hoje, nós temos feitos em Porto Velho 144 exames específicos para Covid, para coronavírus. Então, foram feitos 144, dos quais 4 foram positivos e o restante todos negativos. Além disso, tem aqueles pacientes que a gente testa para outros vírus, por exemplo, vírus influenza A, que aí H1N1, H3N2, influenza B e vírus sincicial respiratório. Caso seja positivo, a pessoa esteja com a síndrome gripal e apresente positividade para esses vírus, então já fica descartado a possibilidade do coronavírus. No total, são 169 casos no total até agora testados, até agora, na verdade, até ontem. De hoje a gente vai pegar os dados no fim do dia, que inclusive hoje está completando uma semana que os exames estão sendo feitos em Porto Velho. A gente deve passar aí bastante de 200 o número de exames feitos nessa semana em Porto Velho. Como é que está sendo a dinâmica dos exames? Quem são os pacientes que vocês realizam o exame, então? Todos os pacientes que são suspeitos, o exame é realizado. Agora, para ser considerado suspeito, tem que preencher os pré-requisitos do Ministério da Saúde. É aquela pessoa que está apresentando sintomas e esteve em viagem, ou está apresentando sintomas e teve contato com alguém confirmado ou com alguém que seja classificado como suspeito pelo Ministério da Saúde. Para esses, o município coleta, todos os municípios do estado de Rondônia, a vigilância epidemiológica do município vai lá, coleta as amostras, manda para o LACEN de Porto Velho e aí sim o LACEN analisa. Hoje não precisa mais encaminhar exames para fora do estado de Rondônia. Todos são feitos pelo nosso LACEN, que já tem capacidade. Nós treinamos, mandamos um profissional nosso para Belém do Pará, para o Instituto Evandro Chagas. E estávamos aguardando então na quarta-feira passada chegarem os insumos, os kits. E na última quinta-feira, dia 18, nós começamos então a realizar os exames em Porto Velho. Algum dos casos confirmados aqui de Rondônia teve transmissão local? Teve um caso em Rondônia que teve transmissão local. É uma esposa de uma pessoa que esteve em São Paulo, voltou com sinais e sintomas, a esposa começou a apresentar os sinais e sintomas também, e aí foram testados os dois, e os dois estão positivos para o coronavírus. Então tem esses dois, esse casal e mais 2 homens
que estão todos em isolamento domiciliar, cumprindo a sua quarentena, sendo orientados diariamente pelo CIEVES municipal, pelo CIEVES estadual, pela vigilância epidemiológica do município, são monitorados de perto para saber se há algum sinal de gravidade ou não, se estão realmente cumprindo a quarentena, se tem outras pessoas que tiveram contatos que possam ser suspeitas, que estão apresentando também os sinais e sintomas da Covid-19. Secretária, a gente vê aqui nos outros estados, alguns estados eles estão ampliando o número de leitos, construindo de forma emergencial, né, adaptando espaços, né, exemplo do Pacaembu. Aqui em Rondônia, a gente tem algum plano emergencial para ser executado caso haja necessidade? No fim do mês de fevereiro, nós criamos um plano de contingência para o estado de Rondônia. Obviamente, esse plano vai mudando. Dia 6 de março fizemos o segundo plano de contingência e hoje estamos soltando o terceiro plano de contingência porque as coisas vão mudando, vai aparecendo alguns recursos a mais, exames que não estavam sendo feitos em Rondônia agora estão sendo feitos. Há a possibilidade de algum medicamento aí que tenha alguma interferência com a evolução do quadro clínico das pessoas. Então a gente acaba mudando esse plano de contingência. É um plano muito bem feito, feito por várias mãos de pessoas extremamente especializadas nisso, médicos epidemiologistas, vários profissionais de várias áreas, enfermeiros, bioquímicos, biomédicos, técnicos que trabalharam em cima disso, estão trabalhando para a confecção do outro plano de contingência. Quanto aos leitos, o Hospital Semetron vai ser o nosso hospital de referência. O Hospital Semetron tinha 7 leitos numa UTI. Nós já montamos mais 10, já esvaziamos a UTI do Semetron, transferimos os pacientes de lá para outras unidades públicas e privadas do estado. O hospital já está com a UTI vazia e nós montamos mais 10 leitos de UTI, com a possibilidade de chegar até a 45. Então nós compramos os equipamentos. Lá no mês de janeiro, o governador Marcos Rocha pediu que a gente comprasse os equipamentos. Não tínhamos nenhum caso no Brasil ainda, esses equipamentos já chegaram. Nós temos como montar mais 37 ou 38 respiradores, além dos que já tinham dentro do Hospital Semetron, podendo chegar até 45. É um hospital de 100 leitos que nós estamos esvaziando o hospital também. Ontem à tarde, dos 100 pacientes que tinham, já tinham sido transferidos 76, só tinham 24 pacientes lá ainda. E agora hoje a gente está continuando transferindo, inclusive agora recebi uma mensagem do Hospital Santa Marcelina, que está lá nos ajudando, recebendo esses pacientes, que o objetivo é zerar, tirar todos os pacientes que estão hoje no Hospital Semetron, da UTI já aconteceu, das enfermarias, para que aquele hospital se torne a referência. Então lá nós conseguiremos passar de 7 leitos de UTI até 45 caso haja necessidade. Como segundo plano, nós temos a AME, que é uma UTI anexa do Hospital João Paulo, que fica ali na Zona Sul. Lá nós temos 26 pacientes internados, podendo chegar a 35 leitos e temos respiradores para isso. Esses respiradores que nós compramos, eles vão ser utilizados para isso. Então, podendo chegar a 35 leitos, com mais 45 que pode chegar ao Semetron, só aí nós estamos criando 80 leitos de UTI especificamente para Covid. Os pacientes da AME, caso haja necessidade, caso superlote o Hospital Semetron, aí sim os da AME começarão a ser transferidos para outros hospitais públicos e privados, para que a gente tenha uma segunda unidade específica para atender Covid-19. Então, a priori, fica o Semetron, que tem 100 leitos, dos quais 45 a gente está montando UTI, e depois, se precisar, a AME. Se encher a AME também, a gente tem que estar preparado. Temos outros planos, inclusive com hospitais privados de Porto Velho, para que a gente possa atender os pacientes. Óbvio, nós não queremos nenhum paciente grave, nós não queremos nenhum óbito no hospital, no estado de Rondônia. Estamos trabalhando dia e noite, dormindo cerca de 3 horas por noite, várias reuniões, plano de ação. A gente corre para o Hospital Semetron, corre na AME, vai para o Hospital de Base, Hospital João Paulo, grupos trabalhando para tentar preparar esses leitos, mas a gente não quer que isso aconteça, que tenha pacientes graves. E é por isso que a gente vem trabalhando muito forte também com a equipe grande e robusta na prevenção. Por exemplo, equipes que estão no aeroporto de Porto Velho 24 horas por dia. Eu fui lá, passei a noite com eles lá já, vendo os voos, atendendo as pessoas, e ali a gente consegue triar muito bem. Eu, particularmente, triei 2 pessoas que vieram de Pernambuco, que estavam com sinais gripais, com sinais que podem ser sugestivos de coronavírus, e dali, automaticamente, essas pessoas foram colocadas em quarentena, encaminhadas para coletar exames. Então, é muito importante esse trabalho que está sendo feito no aeroporto de Porto Velho, esse trabalho que está sendo feito lá na fronteira em Vilhena, pessoal da nossa Secretaria de Estado da Saúde, da AGEVISA, e uma parceria fundamental do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, trabalhando dioturnamente. Lá em Vilhena, todos os passageiros que passam de ônibus, os motoristas de ônibus, de carretas, são todos orientados. Essa é a fase da prevenção para evitar o contágio disseminado das pessoas, e evitando esse contágio, obviamente, a gente tem menos pacientes graves. Até hoje não temos nenhum grave, mas estamos nos preparando para isso. Se alguém perguntar, o estado de Rondônia está completamente preparado para o que der e vier? Nem a Itália, nem os Estados Unidos estão. Mas nós estamos trabalhando fortemente, estamos com
multiplicando várias vezes os leitos de UTI que nós temos, e graças a Deus nós nos preparamos com a orientação do governador lá em janeiro de adquirir esses respiradores, porque hoje não se consegue comprar, o mundo inteiro querendo comprar os respiradores, tem dinheiro para comprar, outros países, tem empresários querendo doar e a gente não consegue comprar mais porque estão escassos. Ainda bem que nos prevenimos lá atrás. O senhor mencionou aí as estruturas da capital. No interior do estado tem previsão de alguma estrutura? E, secretário, sobre a questão dos aeroportos, a gente sabe que muitos pacientes são assintomáticos. Existe algum tipo de recomendação para quem está chegando de viagem? Vocês estão fazendo algum tipo de trabalho para esses possíveis assintomáticos? A orientação para os assintomáticos existe também, é 7 dias de quarentena. 7 dias em casa, sem sair, evitar receber visitas. Toda aquela história da quarentena que a gente deixa de 7 dias, mesmo os assintomáticos que vieram de outros países ou vieram de áreas do Brasil onde há transmissão comunitária da doença. Essa é a orientação e, óbvio, caso apresente qualquer sinal ou sintoma, ligar imediatamente para os nossos telefones do CIEVES Municipal da Vigilância Epidemiológica, que é o 0800 647 1010, 0800 647 1010, aqui para Porto Velho. Então, são orientados também esses pacientes a ficarem em quarentena, uma quarentena menor do que para quem tem sinal e sintoma, mas caso apresente isso, eles têm que contactar, porque vão precisar coletar a amostra e vão passar um período maior de quarentena em casa. Interior do estado tem alguma estrutura? Interior do estado temos Cacoal. Cacoal é a nossa base maior depois de Porto Velho, da segunda macro-região do estado. Ontem nós mandamos alguns insumos para lá, os ventiladores já estavam sendo preparados. Ontem nós mandamos alguns insumos, já devem estar lá, e hoje está indo uma equipe grande para treinar todo o pessoal de Cacoal para atender pacientes graves, pacientes que vão precisar de UTI. A gente espera que não precise, estamos pedindo a Deus para não precisarmos de usar esses leitos de UTI, mas estão sendo preparados em grande quantidade, multiplicando várias vezes o potencial que a gente tinha antes de leitos de UTI, para caso haja necessidade, a gente tenha que atender. Mas vamos continuar trabalhando arduamente na prevenção, orientando as pessoas para não se conglomerarem, não fazer churrasco em casa e chamar vários amigos, não fazer jantares, não participar de batizados, festas de aniversário, casamento, velório. Evita aglomerar-se, não é para juntar pessoas, porque num lugar onde tem 50 pessoas juntas, tem uma pessoa contaminada que talvez nem saiba que está contaminada, porque não está apresentando sinal e sintoma, o vírus está ali e, como é um vírus muito infectivo, transmite-se muito rapidamente, muito facilmente para outras pessoas, uma pessoa contaminada pode contaminar um número grande de outras pessoas. E eu tenho sempre falado, o nosso trabalho está sendo muito árduo, eu tenho que parabenizar toda a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, da AGEVISA, profissionais de várias áreas que estão trabalhando muito, todos os dias, até tarde, até madrugada, mas todo esse trabalho que a gente está fazendo pode ser em vão se você que está aí em casa não se cuidar. Tem que lavar bem as mãos, não pode cumprimentar ninguém pegando na mão, nada de beijinho, nada de abraço, é cumprimentar com uma continência, com um tchauzinho, ou então toca o pé no pé da outra pessoa. Essas coisas a gente tem que fazer, evitar usar o tereré, por exemplo, passa de boca em boca, chimarrão, não pode fazer isso, porque se uma pessoa estiver contaminada, por mais que não saiba, vai transmitir para as outras pessoas, para 4 ou 5 pessoas, aqueles 4 ou 5 vão transmitir para outros 10, 20, 30 e vai multiplicando o número de casos. Então, nós temos que agir fortemente agora na prevenção para não termos casos graves, necessidade de UTIs e não termos mortes no nosso estado de Rondônia. 2 perguntinhas para a gente finalizar, secretário. Uma delas é a população preocupada com a falta do álcool em gel no mercado. Se existe algum tipo de possibilidade de distribuição por parte do Ministério da Saúde ou do governo do estado. E qual seria o seu posicionamento? A gente teve aí o presidente se declarando em relação às medidas, né, que estão sendo adotadas por todos os estados sobre a flexibilização das medidas. Qual é o seu posicionamento sobre a flexibilização da quarentena aqui no nosso estado? Desculpa, qual foi a primeira pergunta? Sobre a possível distribuição de álcool em gel, já que não há no mercado. O mundo inteiro está com dificuldade de comprar álcool gel. Da mesma forma que as pessoas estão indo à farmácia e estão com dificuldade, o estado também não está conseguindo comprar. Nós fizemos uma compra grande de álcool gel, de máscaras N95, de aventais para os nossos profissionais de saúde. Dia 20 de fevereiro já fizemos o empenho. Ou seja, nós começamos o processo no começo de fevereiro, dia 20, quando não tinha nenhum caso no Brasil ainda. Nós empenhamos, ou seja, o estado de Rondônia andou de novo à frente de vários outros estados, mas a empresa que tinha o prazo máximo para entregar até o dia 20 de março, geralmente eles entregam em 10 dias, mas eles têm por lei 30 dias para entregar. No dia 20 de março não entregou, porque está em falta no mercado, não entregaram.
Então, nós fizemos contato com a empresa na segunda-feira, agora dia 24, e eles falaram que até amanhã, sexta-feira, está saindo esse álcool gel pra gente, essas máscaras N95, que não acabaram, em momento nenhum faltou álcool gel e máscara no estado, mas a gente infelizmente não consegue distribuir para as pessoas, porque a gente não consegue comprar, está com dificuldade, está em falta no mundo todo. Na Itália está faltando, nos Estados Unidos. O nosso não acabou e não faltou porque nós nos precavemos, compramos em grande quantidade. Entretanto, não pode exagerar no uso, não pode deixar a livre demanda, tem que ser bem regrado para que não falte no futuro e infelizmente a gente não consegue distribuir. Se vocês observaram quanto ao decreto, o governador não houve flexibilização do decreto. Ele incluiu algumas coisas que precisavam ser incluídas nesse decreto. Em momento nenhum afrouxou. Voltou a aula para a escola? Não. Abriu o shopping? Não, de jeito nenhum. O que aconteceu? Algumas coisas ele fez que foram até importantes. Por exemplo, os supermercados estavam aglomerando pessoas. Então mudou um pouquinho o decreto, o supermercado continua aberto, mas ele tem que deixar menos pessoas entrarem de uma vez, tem que controlar isso para não deixar aglomerar e ser um foco de transmissão da doença. Além disso, algumas obras que estavam suspensas foi liberado até porque nós temos obras da saúde. Por exemplo, o Hospital Semetron nesse momento está sendo ampliado, uma mega ampliação que a gente está fazendo e vai contemplar inclusive uma UTI a mais lá naquele hospital. Uma UTI que vai ser nova agora. Então, precisávamos então colocar esses detalhes, né? Alguns detalhes também, porque alguns produtores reclamaram que os animais estavam morrendo de fome, então tinha que flexibilizar um pouquinho a venda de alguns insumos para também manter os animais vivos, né, nas fazendas, mas não houve flexibilização do decreto, apenas um ajuste. O governo colocou algumas coisas a mais para ajudar, mas as escolas continuam fechadas, os shoppings continuam fechados, cinema, teatro, o comércio de um modo geral. Então, essa palavra flexibilização não existe, é um ajuste necessário, porque senão iriam morrer animais, obras iriam ficar paradas nossas e iriam muita gente ser contagiada nos supermercados por conglomeração de pessoas. Essas limitações atuais do último decreto referentes a funcionamento de comércio no geral, elas têm uma data prevista para serem encerradas? O decreto está completamente mantido, como eu disse, né? O decreto do governador está mantido e era 15 dias. Inicialmente a gente vai reanalisar próximo dos 15 dias, as coisas podem mudar e a gente vai reanalisar para ver o que vai acontecer nesse prazo próximo dos 15 dias. Bem, a gente quer agradecer a sua participação, viu, secretário? O espaço aqui do nosso Câmera Mais fica aberto, né, Luana? Afinal, esse é o nosso propósito, deixar sempre o telespectador bem informado. E quer fechar com os telefones, secretário, alguma recomendação final para o nosso telespectador? É importante que as pessoas não se aglomerem. Por favor, nos ajudem. Nós estamos emagrecendo, estamos com olheiras, trabalhando dia e noite, pensando na sua família, claro, na nossa família também. É a família de todo mundo, é a população que está em risco. Então, nos ajudem, sigam as nossas recomendações e não acreditem em fake news. Toda hora sai fake news. Morreu paciente de coronavírus em Ji-Paraná, não sei o que. Gente, não tem isso. Tudo que for de informação vai estar nos canais da Secretaria de Estado da Saúde, no Facebook e no Instagram da CESAL, do Governo do Estado de Rondônia e até no meu, @FernandoMáximo007 no Instagram e Fernando Máximo no Facebook. Ali sim tem informações verdadeiras, então não acreditem. Nós estamos aqui para falar as notícias em tempo real para vocês, sem ter nada que esconder. O governo está escondendo casos de coronavírus. É óbvio que nós não temos o menor interesse de esconder. Quando tiver o caso, a gente vai passar para as pessoas, até para que mais gente tenha cuidado, tenha cautela, cuide da sua saúde e evite a disseminação e o contágio com esse vírus que é mortal, que infelizmente tem matado muitas pessoas, cerca de 800 pessoas por dia só na Itália. Muito bem. Luana, a gente estourou um pouquinho, mas acho que Augusto José não vai ficar bravo com a gente não, né? Porque a causa era nobre.